Hoje é dia de futebol, tem 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco entra em campo logo mais, vamos trazer aqui um pré-jogo com tudo a respeito dessa partida e vamos falar dessa treta envolvendo o presidente do Flamengo, que fez acusações graves a respeito do Vasco, e o presidente do Vasco, o Vasco, se posicionou respondendo às acusações do presidente do Flamengo. Cara, o Vasco tá incomodando, hein? O Vasco tá incomodando, hein? Tô vendo um monte de jornalista, botei lá no Instagram, tentando desqualificar jogadores do Vasco que vivem um bom momento e que são levados para pelo menos levados para um debate a respeito de seleção. E agora o presidente do Flamengo, preocupado com os negócios, as coisas que estão acontecendo no Vasco, chegando a fazer acusações graves de que o Vasco poderia ter entregue o jogo contra o Palmeiras, ou fazendo insinuações, né, que o Vasco entregou o jogo para o Palmeiras e que acha imoral essa relação entre Vasco, Leila Pereira, Crefisa, enfim, vou trazer tudo para você daqui a pouco. Isso tudo ser anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras. Isso não é ilegal, para mim é só imoral. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, atualizações sobre tudo que tá pegando o Vasco que joga hoje. Antes eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, deixa o hype, tá? Não esquece de deixar o hype, dá essa força pro canal continuar sendo impulsionado no YouTube. Agradeço a moral de todos vocês aqui. Bom, vamos falar de Vasco, né? Eu vou começar com o pré-jogo, depois vou trazer as polêmicas. Hoje às 21 horas, com transmissão da Globo e do Premier. Na Globo, inclusive, é a Renata Silveira, Vascaíno ama. Renata Silveira, Diego Ribas e Ana Thaís Matos vão aí transmitir o jogo na Globes hoje à noite. Aí tem o Premier, você pode ir pro Premier se você não quiser ouvir a Renata Silveira. Dizem que ela dá sorte para o Vasco. Tá aí, hoje às 21 horas, é a 28ª rodada. O Vasco é 11º com 33 pontos, encara Fortaleza com a corda no pescoço, dentro de zona de rebaixamento, 18º com 24 pontos, tá? Então, é um jogo que para o Fortaleza é o jogo de vida ou morte, para o Vasco, pontos que podem fazer o Vasco se aproximar do G7, né? Ficar ali entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, tá aí. Então, um jogo de 6 pontos, um jogo fundamental para o Vasco não olhar mais para essa briga contra o rebaixamento, respirar na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro e focar na preparação para as semifinais da Copa do Brasil. Provável escalação do Fortaleza, goleiro Breno, aí vem Mancuso, Brites, Kusevich e Gaston, Lucas Sacha, Pochettino e Lucas Crespim, Bruno Lopes e dois velhos conhecidos do Vasco, Pikachu e Daverson. Daverson conhecido porque é vascaíno de arquibancada, nunca jogou no Vasco, mas tá aí. Então, essa é a provável escalação do Fortaleza. Fortaleza que vem de vitória em cima do Juventude, jogando fora, de virada por 2-1, tá? E o Vasco vem com Léo Jardim, Puma, Carlos Cuesta, Robert Renan, Piton, Hugo Moura com Barros de volante, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Ryan. Essa provável escalação do Vasco. Podemos ter o GB, né, no lugar do Verratti. O Verratti vai para o banco, tá? A dúvida é se o Andrés Gomes ou o GB fazem essa função, porque se o GB entra, tira o Ryan da onde ele está rendendo. Que aí, se o GB não, o Andrés Gomes, se ele entra, o Ryan vai fazer a função do Verratti e o Andrés Gomes vai fazer a função do Ryan. Se o GB entra, aí não mexe, muda só o jogador mesmo, sai o Verratti, entra o GB e aí permanece o Ryan na ponta direita, tá? Então, só essa a possibilidade de troca. Me estranha também o Tietê, né? O Hugo Moura pode ser o titular, o Tietê no banco de reserva, apita o jogo o Wilson Pereira Sampaio e no VAR o tal do Rodrigo Guarizo. Tá aí a arbitragem para essa partida de logo mais na Globo e no Premier. Agora vamos falar de polêmica. O Vasco viajou para Fortaleza numa empresa, eu anotei aqui, cara. O nome da empresa é Placá Linhas Aéreas, que pertence a Leila Pereira. Aí, meu amigo, aí pronto, na internet o alvoroço, né? Já emprestou avião, tá emprestando 80 milhões, vai botar o nome da Crefisa em São Januário. Aí saiu a Atenção Vascaíno dizendo que
A Crefisa já está ou o Vasco já está conversando com a ICAP para saber quanto que eles querem nas ações, que a Crefisa seria a compradora, e isso tem deixado jornalistas aí malucos, né? Eu já falei a respeito de jornalistas tentando desqualificar jogadores do Vasco, o Mauro César, né? O canalha do Mauro César lá, o Maurinho, tentando detonar o PH, que não é jogador de seleção, como se a gente tivesse grandes opções na lateral direita, né? Ele quer botar jogador do Flamengo para ir para a Copa do Mundo, obviamente, né? E só bagre, só bagre. Não sei se o PH é jogador de seleção brasileira. Eu sei que o PH hoje é o melhor lateral direito jogando no futebol, tá? Representando o futebol brasileiro, tá? Isso para mim é indiscutível, só ver os números, enfim. Agora, se ele vai ou não vai, aí também já não é problema meu, porque eu quero que a seleção exploda. Mas tá aí, então, a gente vê essa reação. Acabei de botar um vídeo lá no Instagram do cara tentando desqualificar também o Ryan, dizendo que o Vitor Roque é mais experiente, porque jogou no Atlético Paranaense e foi pra Europa. O que ele fez na Europa, meu filho? E que não dá para se discutir Ryan na seleção brasileira. Enfim, é esse tipo de comentário de pseudos profissionais que são aí os comentaristas, os analistas de futebol no Brasil. Você vê aí a classe, como é que é, né? E aí, cara, o Vasco viajou com essa empresa da Leila e logo o UOL soltou uma matéria, uma entrevista exclusiva com o Mbappe, presidente do Flamengo, detonando a relação entre Vasco e Crefisa, Leila Pereira, dizendo que há sim um movimento de desembarque do Palmeiras para embarcar no Vasco da Gama. Questiona a derrota do Vasco para o Palmeiras, fazendo insinuações de que o Vasco entregou para o Palmeiras o jogo e trata como imoral essa relação entre Vasco, Crefisa e Leila Pereira. Vou deixar aí para você ver. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, né, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema dentro do contexto do futebol. Eu acho que nós temos um caso de conflito clássico aí. Como é que pode, quem é dono de uma empresa, que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo ser anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Eu acho que isso é complexo. Mas legalmente não tem problema, né? Eu acho que tem algumas coisas que é ser feita a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, para quem se posiciona como baluarte da correção, como é que fica isso aos olhos de todos? Eu acho que isso não pode. São dois clubes de grandeza nacional, são dois dos clubes de 5 maiores torcidas do Brasil, tá certo? Que disputam competições comuns, como Copa do Brasil, Brasileiro. Como é que faz uma relação dessas? Eu entendo que isso aí, na minha opinião, isso tem um conflito intrínseco ali. Eu entendo que, isso é ilegal. Isso não é ilegal, para mim é só imoral. Bom, o Vasco respondeu, mas antes do Vasco responder, deixa eu só falar uma coisa aqui para esse presidente aí sobre imoralidade. E para os flamenguistas, tá? Imoralidade é o que aconteceu com as crianças no Ninho do Urubu. E olha, eu não estou falando da instituição não, tá? Eu estou falando dos gestores, tá? Por fraude, por omissão, por incompetência. O que aconteceu no Ninho do Urubu, não ter colocado ninguém na cadeia, nenhum gestor na cadeia, isso é que é imoral. Isso é que é imoral. Em um país que a gente sabe que se fosse outro clube tinha fechado as portas. Isso é imoral. Imoral é um jogador ser julgado no Tribunal de Justiça Desportivo, confessar que ajudou bandidos ganharem dinheiro fraudando uma casa de aposta e continuar jogando futebol. Isso é que é imoral. Imoral, seu Mbappe, é saber que quem negocia os direitos de televisão do Flamengo é o Marcelo Campos Pinto, que todo mundo conhece, sabe que ele era o braço forte do Marinho, da Rede Globo, e ligado a gestores corruptos da CBF. E isso é que é imoral. Imoralidade é o nome do Flamengo, é a maneira que o Flamengo foi forjado durante anos, né? Seu José Roberto Wright, grandes títulos roubados, isso é que é imoralidade, né? E aí vem você falar de imoralidade. Mas vamos lá, a resposta do Vasco. Para ir o flamenguista ficar puto, pode ficar, não tô nem aí, tô andando para vocês, tá? O Vasco da Gama repudia frontalmente a postura do presidente do Clube de Regatas Flamengo por fazer insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas
da realidade em relação a temas que não interessam ao Flamengo. Tal fato, além de não surpreender, certamente tem intuito de desviar a atenção da opinião pública de assuntos ligados à conduta do seu próprio clube no mercado. Ele tá aí jogando, dando uma alfinetada na questão das ligas que o Flamengo tá usando ali, o tal do Marcelo Campos Pinto, para melar a liga, enfim, tá aí. Né? Foi lá, assinou um contrato e agora eles não querem honrar o compromisso, um racha na liga que os clubes querem que o Flamengo saia. Então tá querendo desviar o foco. Essa foi a minha percepção dessa alfinetada aqui. Dito isso, o Vasco reafirma publicamente que conduz todas as suas decisões com total transparência, lisura e seriedade. Valores que se manterão irretocáveis mesmo diante de atitudes lamentáveis como essa. Tá aí então o posicionamento aí do Vasco da Gama a respeito dessa entrevista desse canalha, desse presidente do Flamengo, tá bom? Vou meter o pé, você comenta, curte, compartilha, fique com Deus, até mais tarde na hora do jogo e saudações vascaínas.